Queridos, 2 domingos atrás eu falei sobre o tribunal de Cristo. Nós pregamos aqui sobre o dia D, o dia que nós vamos comparecer diante do Senhor, não para sermos julgados no sentido de condenação, porque já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Compareceremos diante do tribunal de Cristo para prestação de contas. Nós prestaremos conta de toda a nossa vida, do momento da conversão em diante, não toda a vida, mas do momento da nossa conversão em diante, nós compareceremos diante do Senhor para prestarmos conta de como usamos os nossos dons, talentos, tempo, recursos, vidas que nós ganhamos, pessoas que nós cuidamos, e receberemos recompensas. Então nós falamos sobre isso, eu creio que a maioria de vocês, quantos estavam aqui naquele domingo, e então despertou em nós o interesse. Várias pessoas falaram comigo, já tinham falado anteriormente. Ano passado eu vi algumas pessoas querendo tirar dúvidas com relação ao fim dos tempos, e então com essa pregação do tribunal de Cristo, eu realmente decidi, e até porque eu e Cristiane estamos encerrando o nosso curso, infelizmente está terminando, mas nós estamos fazendo um curso pelo F-Hope, e está terminando com a última disciplina que fala sobre o fim dos tempos, que é o reino milenar, o futuro. Então, isso a gente está lendo, lendo o livro, lendo a apostila, e temos aulas em vídeo, e isso tem nos despertado. E então nós recebemos um material muito bom, são 315 páginas, uma apostila que fala sobre o fim dos tempos. E então eu recebi o desafio de resumir essas 315 páginas em alguns domingos. Não vão ser muitos domingos, mas pelo menos uns 2 ou 3 domingos, não sequenciais, porque são assuntos independentes. Então, quando eu pregar das próximas vezes, eu vou estar falando sobre o fim dos tempos. Hoje nós vamos fazer uma introdução e vamos ver sobre o princípio das dores, o início de um tempo de dores. E qual é o objetivo dessa pregação? Eu não quero, meus irmãos, que seja algo apenas teológico e algo, digamos, apenas da letra e cansativo, e você decorando termos, palavras. Não, o objetivo não é esse. Apesar de o estilo de pregação será como uma aula, mas eu quero que a gente aplique a nossa vida devocional. Não é apenas o conhecimento que muda a nossa vida, mas é como aplicamos o conhecimento no nosso dia a dia. Então não adianta aqui você aprender sobre o final dos tempos e isso não ter aplicação prática na tua vida, de você dizer: para que serve isso para mim? O que é que isso tem a ver comigo hoje, pastor? No meu dia a dia, o que é que isso vai fazer diferença? Então eu tenho esse desafio, porque é algo realmente profundo, mas eu não posso deixar de que a gente tenha uma aplicação prática na nossa vida. Eu quero que realmente você aprenda, mas que também isso sirva para a tua vida hoje. Então vamos orar, pedindo ao Espírito Santo que nos guie nessa jornada de aprender, mas também de aplicar na nossa vida prática. Senhor, colocamos diante do Senhor as nossas vidas. Eu peço a Tua graça, a Tua sabedoria, o Espírito de revelação e sabedoria vindo sobre esse lugar, sobre a minha vida. Me ajude, Espírito de Deus, a transmitir aquilo que o Teu Espírito colocou em meu coração, aquilo que foi lido nas páginas da Tua Palavra, aquilo que estudamos, Senhor, em livros. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor me dê as palavras certas. Também eu oro pelos meus irmãos,
para que eles possam não apenas receber letra, não apenas receber teoria, mas nós pedimos que isso se torne prático, que isso, Senhor, instigue o nosso coração a te amar mais, a amar a tua vinda, a nos preparar para a tua vinda. Senhor, que nós possamos ser edificados na profundidade da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Abre comigo em Atos capítulo 1, vamos ler o verso 11, é a primeira referência, porque devemos estudar sobre a segunda vinda do Senhor. Por quê? Já que é um assunto tão pouco falado na igreja, por que a gente deveria estudar? E em Atos 1:11 nos dá o primeiro motivo. Diz assim: Jesus aqui, queridos, estava subindo para o céu, ele estava voltando, para o Pai, e os discípulos estavam lá em Betânia, no alto de uma colina, e apareceram anjos ali, varões vestidos de branco, e começaram a falar para aqueles discípulos que viram a ascensão de Jesus. Paulo, ele diz que pelo menos em torno de 500 pessoas estavam naquele momento, presenciaram Jesus subindo para o céu, foram testemunhas oculares da ascensão de Cristo. E então aqueles dois anjos, diz assim: e estando eles, os discípulos, com os olhos fitos no céu, olhando para cima, enquanto Jesus subia. Deve ter sido algo muito louco isso aqui, você vê uma pessoa subindo e flutuando no ar. Eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado dos discípulos e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto, foi levado, subiu ao céu, virá, diga virá, do mesmo modo. Então aqui os anjos, eles dizem para os discípulos, dão essa notícia, e eles colocam um marco com relação à volta de Jesus. Por que vocês estão olhando para cima? Porque esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele do mesmo modo voltará. Então nós cremos, queridos, que nós precisamos estudar sobre a volta de Jesus, porque ela é uma realidade gloriosa. A realidade da volta de Jesus, da segunda vinda do Senhor, é algo real, mas é glorioso. Nós cremos em uma vinda literal. Nós cremos numa segunda vinda visível. Como Jesus foi, ele voltará. Como é que ele foi? Ele foi visivelmente e real. Então, da mesma forma, ele voltará. Alguns grupos ensinam que Jesus já voltou. Jesus voltou como? Então eles dizem o seguinte: não, Jesus voltou espiritualmente, no coração dos crentes. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Sim, ele está em nosso coração, mas a vinda de Jesus, ela é real e ela é gloriosa. Diga comigo, a vinda de Jesus, diga, a segunda vinda do Senhor será algo real, literal, visível e glorioso. Nós temos que nos apegar a isso. Isso deve gerar em nós o desejo então de conhecer. A segunda coisa que eu quero falar é que na primeira vinda, Jesus veio como bebê. A forma como Deus escolheu trazer a si mesmo, porque Jesus é 100% Deus, 100% homem, mas a forma como Deus escolheu entrar na terra foi através de um bebê indefeso. Que coisa, irmãos! Isso é o mistério da encarnação. Jesus já poderia ter vindo adulto, pronto, para então chamar os discípulos e enviá-los para as nações. Mas não foi assim. O método que Deus escolheu para a encarnação foi através de um bebê.
no ventre de uma jovem virgem, judia, piedosa. Por que Deus escolheu dessa forma? Porque Ele queria mostrar todas as etapas da nossa humanidade em Cristo. Mas, na segunda vinda, Jesus não virá como um bebê. Eu ouvi já alguém dizendo o seguinte: Jesus não vai voltar não, porque se Ele voltar, vão fazer com Ele a mesma coisa que fizeram da primeira vez. Falta de conhecimento bíblico. Porque Jesus não voltará como um bebê, não voltará como uma criança, não voltará apenas como um judeu. Jesus voltará como Rei glorioso. Vou voltar a falar para te dar a oportunidade de você, se empolgar com isso. Porque se isso não te empolgar, eu quero te dizer, nada mais te empolga, querido. Se a volta de Jesus não provoca em nós uma santa expectativa, então nós estamos precisando de avivamento em nosso coração. Paulo disse: aqueles que amam a sua vinda receberá a coroa da justiça. Quem? Aqueles que amam a sua vinda. Isso não pode ser para você como um conto de fadas. Isso não pode ser para você como a história dos irmãos Grimm. Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel, o Gato de Botas, Barba Azul. Eu tinha muito medo de Barba Azul, porque ele era um homem que matava as mulheres, escondia num quarto. Mas isso são contos de fadas. O que a Bíblia está dizendo é que ele virá como um Rei glorioso, na companhia de anjos e de santos. Amém? Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, abre lá comigo em 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ler dos versos 7 a 11. Uma realidade gloriosa e que traz ao coração do crente esperança. Estava falando hoje para os alunos. Estou dando aula de Romanos, Epístola aos Romanos. Epístola aos Romanos é uma carta profundíssima. De todas as cartas de Paulo, em Romanos, ele caprichou através do Espírito Santo. E eu estava dizendo, para os alunos. Agora eu esqueci o que eu estava dizendo para eles. Daqui a pouco eu me lembro. Mas vamos lá, vamos ler 2 Tessalonicenses 1:7. E a vós outros que estáis atribulados. Lembrei. Eu estava falando para eles sobre esperança. Paulo, ele fala de fé, esperança e amor. São 3 palavras preferidas, prediletas de Paulo. Fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. Sempre Paulo tem essa tríade de fé, esperança e amor. Eu estava dizendo para eles, esperança bíblica não é apenas um anseio de uma coisa que talvez, quem sabe, um dia vai acontecer. Esperança bíblica não é isso. A palavra esperança é elpis. E elpis significa certeza daquilo que se espera. É quase parecido com fé, por isso que as duas coisas caminham junto. Mas a esperança humana é o quê? Não, eu espero, quem sabe, talvez as coisas vão melhorar. Isso é esperança humana. A esperança de Deus é certeza. Ele prometeu, e em cima da promessa dele, eu coloco a minha esperança e digo, estou aguardando, vai acontecer, com certeza é apenas uma questão de tempo. Esperança bíblica é essa. Então, Paulo está dizendo, e a vós outros, que sois atribulados? Quem é atribulado aqui? Então é para você essa palavra, não só para os tessalonicenses, não só para os irmãos da igreja de Tessalônica, mas para mim e para você, que somos atribulados, alívio, aleluia. Olha o que a expectativa da volta de Jesus traz,
alívio, juntamente conosco, quando do céu, vai seguindo aí, vai visualizando, tá? O que Paulo está dizendo, você vai mentalizando o que ele vai descrever aqui. Quando do céu se manifestar, a palavra manifestar é aparecer visivelmente, epifania, aparecer visivelmente, todo olho verá. Não é uma vinda secreta, não, todo olho verá. Pastor, como é que todo olho verá? Porque se Jesus vai voltar em Jerusalém, como a Bíblia diz, que ele vai pisar o Monte das Oliveiras e rachar o Monte das Oliveiras no meio, está lá no profeta Zacarias, a volta de Jesus será lá. Como que nós aqui do outro lado do mundo vamos ver? Queridos, eu não sei, eu sei que eu vou ver, porque aquilo que a Bíblia diz eu creio, e ponto final. Alguns, querem dar mãozinha a Deus. Eu não preciso dar mãozinha a Deus. Não, pastor, é porque será televisionado, será via satélite. Bom, se for assim, se Deus quiser usar esse método para que todo olho veja, então as câmeras da Globo estarão lá, filmando, olhando para o céu, mirando para o céu, no dia que os céus se rasgarem e Jesus descer, e todo olho verá. Se vai ser um fenômeno no céu, se Deus vai colocar um espelho gigante no céu, que vai refletir de Israel para cá e de lá para cá, não sei. Eu sei que todo olho verá. Amém? Olha, queridos, eu sou tão crédulo no que a Bíblia diz, que se a Bíblia dissesse que Jonas era quem tinha engolido a baleia, o grande peixe, eu acreditaria. Porque eu sei que as coisas de Deus não tem lógica, não tem explicação. Então ele está dizendo, quando do céu se manifestar, aparecer visivelmente o Senhor Jesus, com quem? Quem vai acompanhar ele? Os anjos do seu poder em chama de fogo. Olha que cena. Tem uma representação aqui que eu acho que nem chega aos pés do que vai ser. Jesus, vestido com seu manto escarlate, montado no cavalo branco. Essa é a descrição de Apocalipse 19, da vinda do Senhor. E atrás dele a companhia de anjos, mas não só de anjos. Vamos lá. Com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Essa imagem é uma imagem diferente do Jesus que nós temos. Alguns vão se escandalizar com isso. Não, peraí, Jesus é manso, gentil, humilde, amoroso. Mas aqui está dizendo que Jesus voltará para tomar vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não conhecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus. 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, sendo banidos, expulsos da face do Senhor e da glória do seu poder. Agora olha o 10. Quando Jesus vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos que creram naquele dia, porquanto foi crido entre nós o nosso testemunho, crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação, do seu chamado, e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Então aqui Paulo está dando a descrição da segunda vinda de Jesus. Ele virá na companhia dos anjos, em chama de fogo, mas também ele está dizendo, ele vai vir para ser glorificado nos seus santos. Então nós cremos numa vinda, vou recapitular, visível, literal, vai acontecer como foi a ida dele, acontecerá na volta. Ele virá como rei glorioso na companhia de anjos e dos santos. Quem são esses santos? Queridos, santos na Bíblia nunca se refere a quem morreu
e está morto. Não. Santo sempre é alguém ou que está vivo, ou que morreu e tornou a viver. Então, santos aqui são crentes que morreram, ressuscitaram e estão voltando com o Senhor para estabelecer o seu reino. Ou santos são os crentes vivos que na época da vinda de Jesus estarão vivos, na expectativa da volta dele, serão arrebatados vivos e voltarão com o Senhor para estabelecer o seu reino milenar. Então, santos aqui são crentes ou vivos ou mortos que ressuscitaram e voltarão então com o Senhor. Agora vamos para Apocalipse 19, já que eu citei Apocalipse 19, é outra cena. Por isso que é bom você trazer alguma coisa, um caderno, ou no celular, no seu bloco de notas, para que depois você leia, com mais calma. Mas é muito bom quando a gente vê pessoas anotando, para meditar, para estudar. Apocalipse 19, 11 a 16, a cena da segunda vinda. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Então, aqui nós já entendemos que é Jesus. E julga, então ele vem como juiz, e peleja com justiça. Então é a imagem de um rei glorioso, juiz e guerreiro. Não tem nada a ver com aquela imagem de Cristo que a gente tem nos quadros. É um Cristo de olhar de peixe morto, pescoço inclinado e boca aberta. Essa imagem não é a imagem do nosso Senhor voltando. A imagem que nós temos de Jesus voltando é um cavaleiro montado num cavalo branco, que vem para julgar e pelejar com justiça. Os olhos, seus olhos são como chama de fogo. Coisa de filme mesmo, né, gente? Já viu o Super-Homem? Do olhar do Super-Homem sai aquele raio vermelho, né? Em Jesus, o próprio olhar dele é chama de fogo. Há muitos diademas, na sua cabeça há muitos diademas, porque diademas é símbolo de realeza, é símbolo de majestade. Muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Jesus tem outro nome que ninguém sabe, só ele. Segredo dele com ele. Está vestido com um manto tinto, manchado de sangue. Seu próprio sangue manchou as vestes. Essa mesma descrição tem lá em Isaías 63. Quem é este que vem de Bosra com a roupa manchada de sangue? Mesma descrição de Isaías está aqui. O manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus, o Logos. Isso lembra João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Então Jesus é o Verbo de Deus. E seguiam-no, agora olha aí, seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Então Jesus virá montado no cavalo branco, mas na companhia dele vem anjos e santos, também montados em cavalos brancos. Que cena! Eu fico imaginando isso, não é? Isso aqui é apenas uma breve descrição. Continuando. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo
as regerá as nações, governará as nações com cetro de ferro, e pessoalmente, ele vem, pessoalmente, pisar o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, não é uma imagem muito comum de Jesus. Jesus vindo para pisar o lagar. Lagar era o lugar onde as uvas eram esmagadas, mas aqui, essa linguagem é a última batalha, quando Jesus vem para guerrear contra as hostes do anticristo, porque o anticristo a essas alturas aqui está contra Israel, e então Jesus vem para pisar. Em Isaías 63 tem essa mesma linguagem. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou em grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Era até o 16, acabei lendo o 17. Mas essa cena aqui é uma cena gloriosa. Concordam comigo? É glorioso ou não? Não é algo comum, não é uma cena normal de se ver. Então esse é o primeiro motivo para nós estudarmos a vinda do Senhor. É uma realidade, mas é uma realidade gloriosa. Segundo motivo, irmãos, nós devemos ter certeza da vitória. Não devemos ter medo do futuro. Eu falei para vocês que eu cresci ouvindo sobre a volta de Cristo, lendo histórias, ouvindo músicas da volta de Cristo. Minha mãe tinha o LP O Rei Está Voltando, de Luiz de Carvalho. Alguns aqui nem sabem quem é esse homem, mas eu cresci ouvindo isso. Tinha um outro disco. Quem sabe aqui o que é um LP? Os dinossauros sabem. LP era um disco de plástico preto. Alguns eram coloridos, né? Um disco de plástico, geralmente preto, com umas linhas, umas ranhuras. Você pegava o braço da radiola ou da vitrola, colocava em cima do disco que estava rodando, e então tinha uma agulha no braço da radiola, da vitrola, que ficava naquele sulco, e ali aquela ranhura tinha música gravada ali, ou voz, certo? Então era uma coisa bem mecânica, tá? Bem rudimentar. Para hoje, né? Na era digital. Tinha um outro LP chamado A Última Trombeta. Esse eu tinha medo, irmãos. Era um pastor sueco que tinha tido uma visão lá na Suécia, só que a voz do narrador era cavernosa. Estava eu na Suécia. Tá parecendo o Lula, né, falando. Eu tinha medo da vinda de Jesus. Por quê? Porque a imagem que passaram para mim era de um dia tenebroso, terrível, catastrófico. Eu tinha medo de ficar. Então contei para vocês que eu sonhei com a minha avó subindo, e eu no centro da cidade, em frente ao Magazine Pérola, gritando: vovó Luizinha, não me deixe, vovó, não me deixe. E ela ia embora e me deixava. Então eu tinha, queridos, medo do futuro. Mas nós precisamos estudar a vinda do Senhor para ter certeza da vitória e jogar fora todo o medo. Nós não temos que ter medo, porque o perfeito amor lança fora o medo. A vinda de Jesus não é para causar pavor em nós, pelo contrário, é para causar uma santa expectativa. Ele está voltando, Ele está voltando, o meu amado vai vir, o meu Senhor vai vir, o Rei vai voltar. Uma santa expectativa. Eu quero te dizer, se você está sendo dominado pelo medo ao pensar na volta de Jesus,
então você tem que corrigir o seu foco. Medo não pode ser o tom dominante da volta de Jesus. Isso, queridos, a certeza da vitória vai nos preparar, porque eu quero te dizer, antes dele voltar, um grande e poderoso avivamento vai acontecer. Um grande derramado Espírito está por vir. Nós não temos tempo, mas anota aí Joel 2, 28 e 29. E eu vou recitar esse versículo. E há de ser que depois destas coisas derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias e profetizarão. E no verso 29 diz que vai acontecer sinais no céu. A lua se converterá em sangue, o sol em trevas. E diz assim: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então nós temos que pensar o seguinte: antes da vinda de Jesus vai acontecer a maior colheita de almas de toda a história. Você já está vendo sua família convertendo? Isso não é só nem o começo. Os missiólogos e os que estudam escatologia, os estudiosos, dizem que é esperada nessa última colheita de mais de 1 bilhão de almas. Mais de 1 bilhão de almas serão salvas. Então isso tem que gerar em mim o quê? Medo? Não. Isso tem que gerar em mim certeza da vitória. Eu estou me preparando para esse derramar. Então, ao invés de desistir, ao invés de você retroceder, ao invés de você ficar negligente, ou até ficar resistente à volta de Jesus, não pode ter esses sentimentos. Nós temos que estar plenamente convictos de que será a época mais gloriosa da igreja. Isaías, se não me engano, capítulo 60, diz o seguinte: as trevas cobrem a terra. A gente tem dúvida de que as trevas cobrem a terra? Não, as trevas cobrem a terra, a escuridão cobre os povos. Mas Isaías diz o seguinte: mas para vocês que temem o Senhor, nascerá luz nas trevas. O pecado está crescendo, o pecado está aumentando, sim, mas sobre a igreja virá um nível de glória maior. Nós veremos o maior movimento missionário de toda a história. Jovens que aqui estão serão enviados para os 4 cantos das nações, serão missionários, serão profetas. Eu creio nisso. Eu estou preparando os meus filhos para isso. Eles serão missionários do Senhor. Vai ser advogado, vai ser um advogado missionário. Vai ser um médico, vai ser um médico missionário. Vai ser um político, vai ser um político missionário. Não importa. Vai ser um pastor, vai ser um pastor missionário. Porque eu creio nesse derramar. Vai ser a época mais empolgante da história, gente. Nós veremos o cumprimento de todas as profecias. Os vivos nessa época, que eu espero estar lá, vivo até a volta do Senhor, experimentará o aumento da glória e da presença de Deus. Pode colocar o próximo. Nós ganhamos coragem quando as profecias se cumprem diante de nós. Por exemplo, quando eu leio, e daqui a pouco eu só estou me adiantando, mas quando eu leio nos evangelhos dizendo que Israel voltaria a ser nação, e em 14 de maio de 1948 a profecia bíblica se cumpriu. Peraí, a Bíblia estava certa. Queridos, Israel ficou por 1800 anos sem existir. Você sabia disso? Quem sabia aqui que Israel passou 1800 anos sem existir como nação? Pois 14 de maio de 1948, lá na ONU, um brasileiro, e eu acredito que isso vai contar pontos a nosso favor, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, foi ele que contribuiu para que o Estado judeu fosse estabelecido de novo como nação. Israel passou a existir, faz as contas de 48 para cá, quantos anos?
70? 68. Agora, 14 de maio, semana passada, Israel completou 69, né? 69 anos completou semana passada que Israel voltou a ser nação. O hebraico, uma língua morta, renasceu o hebraico. Chega, eu me arrepio com isso. O latim nunca renasceu, nem vai renascer. O latim é uma língua morta. Foi falada na Roma antiga, mãe do português, do espanhol, do francês, mas o latim é uma língua morta. Morreu, acabou. Tem muitas línguas mortas. O hebraico foi uma língua que morreu. Ninguém falava mais. E o hebraico hoje é um dos idiomas falados no mundo da atualidade. Isso é um sinal, irmãos. Profecias se cumprindo diante dos nossos olhos. Então isso nos encoraja. Deus está no controle. O céu não está em crise. Deus não está com as mãos na cabeça. Ai, Temer sai ou Temer não sai? O céu não está em crise. O nosso Deus é soberano, está no controle. Tudo acontece programado por Ele, sob a sua permissão. Isso nos dá coragem para proclamar isso para outras pessoas. Você tem que proclamar isso para as outras pessoas. Você tem que dizer: olha, a Bíblia é um livro que não falha. As profecias bíblicas estão se cumprindo. Queridos, a Bíblia profetizou o regresso dos judeus para a terra de Israel. A Palestina não tinha judeu lá. Os judeus, eles foram dispersos para todas as nações da terra. Eles foram espalhados. Então a Palestina era um território dominado por outras nações. Pois a partir de 1948 começaram a regressar judeus. Regressar judeus. Regressar judeus. 5 milhões de judeus regressaram para Israel, naquela época que Israel foi reconstruído como nação, reconstituído como nação. Houve o cumprimento da profecia bíblica. Então isso tem que nos encorajar. O terceiro motivo para nós estudarmos a vinda de Jesus é porque nós temos que estar prontos. Um espírito pronto não será pego de surpresa. Somente uma igreja profética e preparada para esse tempo terá respostas que poderão impedir que multidões se ofendam com Deus no fim dos tempos. Por quê? A imagem que as pessoas têm de Deus não é essa do Apocalipse. Então muitas pessoas podem até se ofender. Mas Deus é um Deus de amor. Como é que Jesus vem para destruir as nações? Pisar o lagar? Que imagem é essa de Deus? Deus furioso? A ira, a fúria de Deus. E muitas pessoas precisam ser ensinadas. Como é que eu posso ensinar? Se eu mesmo não sei, se eu não estou pronto. Então nós precisamos de uma igreja preparada para esse tempo. Nós precisamos dar respostas às pessoas. Precisamos falar de um Deus de amor, mas precisamos falar também de um Deus de justiça. Eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte: não acredito que Deus vai mandar ninguém para o inferno, não. Deus é um Deus de amor. Deus não mandaria nenhuma criatura para o inferno. Qual é a nossa resposta? Não mandaria mesmo. As pessoas é que vão. Porque o inferno não foi preparado para seres humanos. O inferno foi preparado para Satanás e seus anjos, a besta e o falso profeta. Então as pessoas têm uma imagem errada de Deus. E nós precisamos até ensinar para os crentes. Tem crentes, queridos, que estarão despreparados e se ofenderão. Nós estamos seguindo uma linha chamada pré-milenismo, pós-tribulacionismo, certo? Essa é a linha que nós estamos seguindo. Não é a única que existe. É porque em escatologia existem várias linhas, várias interpretações. Nós seguimos pré-milenismo. O que é isso? O milênio é literal e acontecerá antes do fim de todas as coisas. Pré-milenismo. Mas nós acreditamos no pós-tribulacionismo. Mas eu sei que alguns crentes não acreditam no pós-tribulacionismo. Mas qual é a minha séria preocupação?
em um crente que acredita que vai ser arrebatado antes da tribulação é que ele não seja e ele se escandalize porque ficou e desacredite das promessas de Deus. Então algumas pessoas naquele tempo, que eu acredito que está próximo, poderão se ofender. Então nós precisamos conhecer mesmo. Por isso que nós vamos dar muitas referências bíblicas. Nós não vamos falar aqui aleatoriamente, mas nos preparando para que não haja ofensa em nosso coração. Pode colocar o próximo. Prontidão e vigilância são duas coisas, duas qualidades que o Senhor destacou como necessárias para aqueles que estarão aguardando o seu regresso. Abra lá comigo no Evangelho de Lucas. Devemos estar prontos e vigilantes. Eu coloquei aí uma candeia acesa, porque isso fala de vigilância. Lucas 12, 35. Cingido esteja o vosso corpo. Olha a linguagem que Jesus fala. Cingido esteja o vosso corpo. As vestes de um judeu eram como? De um homem judeu. Vestido. Você já tentou correr com vestido? Você já tentou andar de moto com vestido? Essa semana eu estava brincando com o Cristiano, porque eu vi uma mulher de vestido numa moto. Não sei como foi essa proeza que ela conseguiu. Vestido. Jesus está dizendo cingido. Cingido esteja o vosso corpo. Sabe o que era cingir? Para nós seria o equivalente a arregaçar as mangas. Só que não era manga que ele arregaçava. Ele arregaçava o vestido, subia, amarrava aqui, e ele então ficava como se fosse um short. E ele estava pronto então para correr, para lutar, para trabalhar. Isso é cingir. Então Jesus está dizendo: na minha volta, vocês têm que estar cingidos. Não podem estar relaxados. O vestido não pode estar lá embaixo. Porque senão você não está pronto. Pronto para quê, Senhor? Pronto para enfrentar as coisas dos últimos dias. E acesas as vossas candeias. Gente, para que candeia acesa na volta de Jesus? Olha aí o candeeirozinho de barro, tinha óleo e um pavio aceso. Para quê? Para que está cingido e com candeia acesa? Isso está falando, meus irmãos, de prontidão, de não viver uma vida assim, à toa. Jesus vai voltar? Vai, tá bom. Continuamos vivendo a nossa vida comum, normal, sem expectativa, sem preparo. Então Jesus está dizendo aqui: cinjam o vosso corpo, acendam as vossas candeias, sejam semelhantes aos homens que esperam pelo Senhor, ao voltar Ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abra. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre, diga, vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer venha na terceira, não importa. Bem-aventurados, felizes serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família, olha a analogia que Jesus vai fazer aqui. Se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Algumas pessoas pegam esse texto para justificar: não, a gente não precisa conhecer não a hora da volta de Jesus. Não é isso, queridos, que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: se você fosse prudente, se você fosse como um bom dono de casa, o bom dono de casa vigia, porque não sabe se o ladrão virá, então ele está lá vigiando.
Ele não está lá descuidado, portas abertas, sem cadeado, luzes acesas. Não! Alguém dorme aqui assim? Lá em casa, quando Cristiane descobre que uma janela dormiu aberta, ela já reclama? Deixar a janela aberta a noite toda. Um ladrão poderia vir e pular essa janela. Então Jesus não está dizendo aqui: não queiram saber a hora que eu venho, não fiquem nem aí. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: estejam alerta como um pai de família está. Ele está cuidando da sua casa, ele está vigilante. Então é necessário esse cuidado, meus irmãos. O Espírito de Deus nessa manhã quer falar para você. Vou usar a linguagem do reteté: vigia, crente. Diz para o teu irmão: vigia, meu irmão. Diga: esteja pronto. Nós não podemos viver, meus irmãos, esta era, nós não podemos viver esse tempo de qualquer jeito. Agora vamos lá para 1 Tessalonicenses 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5. Isso vai ficar mais claro, tá? Eu cresci ouvindo o seguinte: não queira saber o dia da volta de Jesus. O dia e a hora ninguém sabe. Quem é você para querer saber isso? Nem Jesus sabia, quanto mais tu, comedor de feijão. Não tem que estudar, não tem que saber. No dia que ele quiser voltar, ele volta, e tudo vai acontecer e pronto. Irmãos, nada mais errado do que isso. Não é esse o coração de Jesus em Lucas 12. Não é esse o coração de Paulo em 1 Tessalonicenses 5. Irmãos, com relação aos tempos e às épocas, não há necessidade. Olha aí, queridos, não há necessidade que eu vos escreva, porque vocês mesmos estão inteirados, com precisão. Meu Deus, é muito diferente do que eu aprendi. Paulo está dizendo: eu não preciso nem falar sobre esse assunto, Tessalonicenses, porque vocês estão por dentro. Tua Bíblia está dizendo isso? Ou eu estou inventando coisa aqui? Vamos ler de novo? Porque confronta, né? Confronta alguns conceitos. Eu, pelo menos, quando eu comecei a estudar isso, confrontou o que estava dentro de mim. Não posso saber o dia, não posso saber a hora, eu não posso saber os sinais, eu não tenho que saber nada, porque Jesus vai voltar como ladrão, e ladrão volta a qualquer hora, e eu vou ser apanhado de surpresa. Quem vai ser apanhado de surpresa é quem não estava preparado. Quem vai ser apanhado de surpresa são aqueles que não eram filhos. Porque em Amós o Senhor disse: Ele não fará nada sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Eu não estou dizendo aqui, queridos, que Deus vai nos dizer exatamente o dia, a hora, o minuto e o segundo. Não vamos saber mesmo. Dia, hora, minuto, segundo, não. Mas nós vamos saber o período. Nós vamos saber a estação. Nós vamos saber a época. Nós vamos dizer: está chegando. E sabe, o que me deixou muito feliz é que no casamento judaico, o noivo é quem vem ao encontro da noiva, né? É o contrário do casamento ocidental, que eu acho que a gente deveria até resgatar isso, né? O noivo ser o centro das atenções. No casamento ocidental, a noiva está no centro das atenções. O noivo está lá, em pé, com a sua cara, não vou dizer de pateta, mas de nervoso, suando, porque eu suei, irmãos. Minhas mãos estavam molhadas, e eu lá na frente. Eu entrei com a mão no bolso, de tão nervoso que eu estava, entrando com a minha mãe com a mão no bolso. Cristiane e Marcos, olha as fotos. Destruísse a foto. Estou entrando com a mão no bolso com a tua mãe. Fiquei lá na frente, esperando. Aí alguém: a noiva está vindo. Aí todo mundo se levanta e a noiva entra. Então o centro das atenções é a noiva. No casamento judaico não.
É o contrário. A noiva está esperando na recâmara. Ela não fica lá na frente não, tá? Ela fica num lugarzinho assim, bem legal, bem confortável. E alguém diz: o noivo mandou avisar que está vindo. Aí ela: epa, tá vindo? Tá chegando. O noivo tem o cuidado de mandar um mensageiro na frente para dizer à noiva: prepare-se, querida, você não pode estar descabelada, você não pode estar sem maquiagem, você não pode estar sem o vestido arrumado, é sem mancha, é sem mácula, é sem ruga, mas eu estou te dando uma colherzinha de chá, para não chegar aí você estar de bobs ainda. Ou então com aquela touca maravilhosa de meia calça. Tem mulher que usa meia calça, começa a furar, aí ela corta a meia calça e faz uma touca. Algumas aqui têm essa prática. Eu já disse a Cristiane: tu deixa para colocar essa touca depois que eu apagar a luz, porque vai que eu vejo essa cena e eu imagino que é um bandido do meu lado e de noite não vai prestar. Então apaga a luz, tu coloca a touca, pronto, a gente dorme no escuro, que eu não vejo essa cena tenebrosa. Mas o noivo, ele manda avisar, ele dá uma colherzinha de chá: vai lá, avisa a minha noiva que eu estou chegando, avisa ela tem que estar pronta. Queridos, olha aqui, o noivo está emitindo sinais, o noivo está enviando e-mails, o noivo está enviando mensagens no WhatsApp, o noivo está enviando mensageiros dizendo: eu estou chegando, preparem-se. Ele não vai deixar que eu e você sejamos pegos de surpresa. O Espírito Santo que em nós habita é o mesmo Espírito que está trazendo Jesus. Então não podemos aceitar esse engano que eu fui acostumado com isso. Não posso saber, não vou saber, vai ser de surpresa e ai de mim, porque se na hora que Jesus chegar eu estiver em pecado, eu fico. Eu acreditava nisso, irmãos, olha que absurdo. E tem crente que chega para mim e diz: pastor, e se eu chamar um palavrão 1 segundo antes da volta de Jesus? E agora? Vai estar numa bela de uma enrascada, porque o noivo veio quando você nem imaginava. Mas se ele está emitindo sinais, se ele está mandando mensagens, significa o quê? Que eu estou me preparando desde agora. Eu não chamarei palavrão a 1 segundo antes dele voltar, porque eu já terei uma vida de prontidão e de vigilância. Quantos estão entendendo? Então é uma coisa meio fora do lugar isso. Nós temos que entender que é necessário prontidão e vigilância. Não saberemos exatamente o dia, não estamos aqui para marcar data. Todos os que marcaram data se frustraram. Ellen White que o diga. De tantas vezes que ela marcou a data, ela decidiu mudar o plano dela. Ela marcou uma, Jesus não veio. Marcou outra, Jesus não veio. Marcou outra, Jesus não veio. E Ellen White, a profetisa, diz o seguinte: não, ele voltou. Voltou. Ele voltou invisível nos corações. A profetisa estava certa. Não foi assim. Então nós não estamos para marcar datas aqui, mas nós estamos para dizer: aguarde o regresso. Esteja pronto, esteja vigilante. Analise os sinais, antenas ligadas, percepção e discernimento nessa hora. Observa o cenário mundial, observa o cenário político, observa o cenário econômico, observa o cenário eclesiástico. Há sinais que a igreja está dando de apostasia ou de avivamento. Observa. De olho na Rússia, de olho nos Estados Unidos e principalmente de olho em Israel. E de olho num sujeito que vai aparecer e vai selar a paz entre Israel e árabes. Queridos, nesse dia começará a grande tribulação. 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de catástrofe. Então, não é uma coisa que não pode ser prevista. Não sabemos exatamente dia, hora, mês, ano, segundos, não. Mas sabemos o período. Receberemos a notícia pela televisão. Um cara
que ninguém conhecia, um líder regional, muito inteligente, diplomata de primeira. Teve alguém que achava que era o presidente agora da França, o Macron. Bonitão, novo, né? Não acredito que seja ele, não. Mas no dia em que apareceu uma figura com muita diplomacia e que conseguir finalmente que Israel esteja em paz com as nações, meus irmãos, esse sinal é forte, Brasil. Vamos terminar, irmãos. 1 Tessalonicenses 5. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, olha aí o cenário, paz e segurança na terra, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Aqui está se falando dos ímpios. Os ímpios não escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Ele virá de noite. É em trevas que Jesus virá para os não salvos. Mas vós não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Está claro, queridos? Está claro aqui que Jesus virá como ladrão para quem não está preparado? Para nós ele virá, mas ele virá como noivo, não como ladrão, como noivo. Porquanto vós todos sois filhos da luz. Quem é filho da luz aqui? Luz fala de entendimento, luz fala de revelação, luz fala de conhecimento. Nós não somos da noite nem das trevas, assim pois não durmamos. Acorda, irmão, dá uma cutucada aí com o teu cotovelo. Diz: acorda. E tem gente que vai acordar tarde demais. Infelizmente, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. A palavra aqui é: não fique embriagado. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, amém? Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça, olha aí, da fé e do amor, olha as três coisinhas, tomando como capacete a esperança, fé, amor e esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos. Aqui dormir é morrer, tá? Quer você esteja vivo vigiando, ou quer você tenha morrido na época da volta dele, vivamos em união com ele, porque os mortos ressuscitarão e os vivos serão arrebatados. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, está claro aqui. E para nós terminarmos, a gente vai orar. Por último, nós precisamos entender o fim dos tempos, porque precisamos estar preparados para a maior época de pressão e de glória. Duas coisas: pressão e glória. Quem aqui já sente uma certa pressão sobre você? Quem sente uma certa pressão? Não pelos nossos erros, tá? Não é por causa de pecado, não. Mas você sente a coisa pressionando com relação à nossa fé, com relação aos nossos princípios, com relação aos nossos valores. Quando a gente chega para alguém e diz assim: não, mas isso é pecado. E você se sente pressionado. Parece que somos extraterrestres quando falamos determinados assuntos, né? Por exemplo, quando se fala de virgindade hoje, tem gente que olha assim e diz: coitado, está sem um parafuso a menos. Virgindade nessa época, me poupe. Como é que você vem falar disso? Meninas de 11 anos já não são mais virgens. Então nós estamos começando uma pressão sobre nós, mas também será
um momento de glória. Uma questão de vida ou morte, queridos, para algumas pessoas. Tem crentes que infelizmente apostatarão. Tem crentes que deixarão o Senhor. Tem crentes que renunciarão à sua fé. Jesus nos ensinou, eu não tenho mais tempo, mas eu queria que você anotasse. Jesus nos ensinou sobre a necessidade de discernimento dos sinais dos tempos. Vamos só ler esse versículo aqui que está relacionado a Israel. Eu lembrei que quando eu estava escrevendo, eu queria mostrar isso aqui. Vamos ler o 32, Mateus 24, 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Figueira é símbolo de Israel. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Jesus está dizendo, olha para a figueira. Quando a figueira começar a florescer, está próxima a minha vinda. E a figueira floresceu, como a gente viu aqui, 69 anos atrás, a figueira floresceu. Outras pessoas dizem o seguinte, que a data importante não é o renascimento de Israel, 14 de maio de 48, mas a data importante é 16 de junho de 1967. 16 de junho de 1967 foi o dia que Jerusalém foi tomada de volta para o controle judeu. Jerusalém não era... Israel renasceu, mas Jerusalém estava no controle dos árabes. E então os judeus fizeram a guerra dos 6 dias. E nessa guerra dos 6 dias, Jerusalém foi tomada de volta para o controle judeu. Então alguns começam a contar a partir dali o renascimento de Israel. Independente se é em 48, se é em 67, mas Jesus está dizendo, Israel é o relógio. Israel é o sinal. Quando a figueira começar a brotar, saibam. Assim também, verso 33, a gente vai finalizar com esse texto. Assim também, vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Jesus não estava falando da geração dele. Jesus estava falando da geração que presenciaria o florescimento da figueira que é Israel. Então, meus queridos, se for 1948 e se for 1967, faz parte da nossa geração. Nós seremos a geração que começaremos a ver os sinais da vinda de Jesus. E para finalizar, vai lá para o final, verso 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, se você soubesse, meu querido dono de casa, vai vir um ladrão hoje à noite na tua casa, 00:05, ele vai estar lá, o que você faria? Deixaria as portas abertas? Deixaria todos os bens à mostra? Não, Jesus está dizendo, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Nós vamos orar nesse momento, queridos. Queria que você ficasse em pé, por favor. Essa foi uma introdução, só para colocar um gostinho na tua boca. Mas deixa eu passar uma lição de casa para vocês. Leia Mateus 24. Mateus 24, Lucas 21. Mateus 24, Lucas 21. E Marcos 13. São nos evangelhos os capítulos que falam do sermão profético. Jesus está falando sobre a sua volta. Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Leia. Depois
depois volta a ler novamente. Cada vez que você lê, mais aprofundado você vai ficar nisso. E como nós não temos como tirar dúvidas aqui, nesse formato, se você tem alguma dúvida, escreve no papel, manda para mim uma mensagem, certo? E eu vou tentar responder. Se for alguma coisa que a gente vai falar lá na frente, aí a gente pede só para você aguardar. Mas se tem alguma coisa que eu falei, você não entendeu, não ficou muito claro, eu te dou liberdade para que você escreva a sua dúvida, me entregue, manda uma mensagem para mim, ou pelo Facebook, ou pelo WhatsApp, tá bom? E a gente vai estar, queridos, aprendendo. Por quê? Porque nós queremos ser como filhos de Issacar, conhecedores das épocas e das estações. Porque nós não vamos viver uma vida à toa. Nós não vamos viver uma vida alheia. Nós não vamos viver uma vida indiferente, sem prontidão, sem vigilância. Não. Nós vamos ser como donos de casa que estão preparados. Ah, o ladrão vai vir? Se a vinda do Filho do Homem é como do ladrão, então eu vou estar preparado, vigilante e pronto. Porque eu não serei pego de surpresa. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque se o Senhor está nos levando a esse assunto da sua volta, é porque o Senhor tem interesse em que aprofundemos isso, não para um conhecimento teórico, não é para nos enchermos de letra, de teoria, não. É para que na nossa vida pessoal, prática, diária, é para que no nosso dia a dia nós possamos ser como o dono de casa que estava pronto para qualquer coisa que acontecesse. Nós pedimos isso nessa hora, Pai. Eu oro por essa igreja. Nós queremos ser uma igreja de discernimento. Nós queremos ser uma igreja, Senhor, que sabe entender os sinais dos tempos. Nos ajude através do Espírito Santo. Nos ajude. Queria que você orasse agora com quem está perto de você. Antes de nós encerrarmos, peça pelo seu irmão, peça pela sua irmã. Diga: Senhor, eu oro pelo meu irmão, eu oro pela minha irmã, para que estejamos prontos no dia da sua vinda. Nós estaremos prontos, Senhor. Nós estaremos vigilantes, Senhor. Nós estaremos vivendo uma vida que te honra, uma vida que te agrada,